Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. E aí, crianças? Esse poema se chama Relógio, de Vinícius de Moraes. Esse poema fala sobre o quê? E aí? Ele fala sobre o tempo, fala sobre as horas, sobre o relógio, e é isso que nós veremos na aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula de matemática e o tema da nossa aula é tic-tac, passa a hora. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre as horas. E por falar nisso, crianças, outro dia eu estava passeando lá pelo centro da cidade. Eu gosto muito de passear pela cidade, porque nós temos muitos lugares maravilhosos na nossa cidade do Rio de Janeiro, não é mesmo? E eu estava andando e eu vi um relógio muito grande mesmo, que você consegue ver a quilômetros de distância. Vocês já viram esse relógio da nossa cidade? Se não, dá uma olhadinha aí na imagem. Esse é o relógio da Central. Relógio da Central do Brasil. É símbolo do Rio de Janeiro e muitas pessoas têm ele como referência para verificar as horas. Ele fica num prédio de 110 metros de altura, ou seja, um prédio muito alto que permite que os cariocas controlem a hora por ele, mesmo a quilômetros de distância. Essa outra imagem do relógio à noite, vocês podem ver que ele fica todo iluminado. Assim as pessoas conseguem verificar as horas nele de dia e de noite, mesmo a distâncias. E aí, crianças, vocês já conheciam o relógio da Central do Brasil? Esse é um relógio muito famoso, não é mesmo? Ele já apareceu até em filmes. E, por falar em relógio, o relógio ele é um instrumento, como vocês já viram, que ele serve para medir o tempo. No relógio, nós conseguimos verificar as horas. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos verificar horas exatas. Esse aqui é um exemplo de um relógio. Esse é um relógio muito utilizado no nosso dia a dia, não é mesmo? Com certeza, na sua escola, você já viu um relógio desse. Ou você tem um relógio desse aí na sua casa. Mas será que os relógios, eles sempre foram assim, crianças? Não, eles foram evoluindo com o tempo. Agora nós vamos dar uma olhadinha como foi essa evolução dos relógios. Dá uma olhada aí na tela. Nós temos aí o relógio de sol. Esse é um relógio bem antigo e as pessoas elas verificavam as horas através desse relógio, que ele tinha o sol para mostrar ali as horas. Nós temos também aí a ampulheta, também é um outro relógio, uma outra forma que as pessoas tinham de verificar as horas, de medir o tempo. Nós temos também o relógio de bolso. E depois nós tivemos também o relógio de pêndulo. Esse relógio aí bem grande, vocês já viram em algum lugar? Nós temos também o relógio de pulso e o relógio digital. Então, crianças, nós vimos a evolução dos relógios. Nós vimos ali o relógio de pulso, que também é esse que eu estou utilizando. Como vocês podem ver, o relógio, esse aqui tem ponteiros. Nós dizemos que esse aqui é um relógio analógico, assim como esse aqui, ó. Um relógio que tem ponteiros. Nós chamamos de relógio analógico. E nós temos também o relógio digital, que nós conseguimos verificar aqui no nosso celular, ó. No nosso celular, a gente tem um exemplo de relógio digital. Então, para começar, nós vamos verificar as horas em alguns relógios digitais. Combinado? Dá uma olhada aí na tela. Nós temos aí um exemplo de um relógio digital. Por que ele é um relógio digital? Porque ele utiliza meios eletrônicos para marcar as horas. No relógio digital, nós fazemos a hora sempre da esquerda para a direita. Antes dos dois pontos, nós temos a hora. E depois dos dois pontos, nós temos o minuto. Portanto, esse relógio está marcando
3 horas. 3 horas. Ou 15 horas, que é a parte da tarde. 3 horas da manhã. E se a gente for falar 3 horas da tarde, a gente pode representar também por 15 horas, como está aí no relógio. Então, crianças, esse é um exemplo de relógio digital. Você tem esse relógio aí na sua casa? Já viu algum modelo de relógio digital? Agora que nós aprendemos a ver as horas exatas no relógio digital, que tal nós vermos mais alguns exemplos? Vamos lá? Nós temos aí, esse primeiro relógio está marcando 8 horas. Lembra que eu falei que à esquerda temos a marcação das horas e depois dos 2 pontos nós temos a marcação dos minutos. Se nos minutos nós temos 00, nós dizemos que essa hora é exata, então são 8 horas. E no relógio ao lado nós temos 20 horas. 20 horas é a mesma coisa que 8 horas da noite. Vamos para a próxima? Agora nós temos nesse relógio digital marcando 12 horas ou meio-dia. Nós sabemos que o dia ele tem 24 horas. Por isso que quando o relógio está marcando 12 horas, quando os 2 ponteiros estão no 12, nós dizemos que é meio-dia, porque é metade do dia. Entenderam, crianças? Agora vamos para mais um. Aí nesses relógios nós temos meia-noite ou 0 hora. E no outro relógio nós temos a marcação de 24 horas. 24 horas e meia-noite é a mesma coisa. Nós dizemos que vai iniciar um outro dia. Viram, crianças? Então, nós vimos diferentes horas nos relógios digitais. Agora, nós vamos ver no relógio analógico, que é esse relógio aqui. Vocês podem ver que esse relógio aqui ele tem 1, 2, 3 ponteiros. Esse ponteiro vermelho é o que marca os segundos. E nós temos aqui o ponteiro menor, que marca as horas. E esse ponteiro maior, que marca os minutos. Só que hoje nós vamos falar das horas exatas. Os minutos vão ficar para uma outra aula, combinado? Vamos agora marcar as horas no nosso relógio ali no quadro? Crianças, esse aqui é um exemplo de relógio analógico. Como a gente pode observar, nós temos aqui o ponteiro menor, que marca as horas, e o ponteiro maior, que marca os minutos. Quando esse ponteiro maior está no 12, nós dizemos que ele está marcando a hora exata. Então, se o menor está no 1 e o maior está no 12, nós temos aqui 1 hora. Entenderam? E nós podemos observar que o relógio ele tem uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando o ponteiro menor ele completa essas 12 horas, nós dizemos que é meio-dia. A partir daqui nós vamos contar, a partir de meio-dia, nós vamos contar o horário da tarde ou noite. Vamos fazer as marcações do tempo nesse relógio? Vamos lá. Então, já temos aqui 1 hora. Agora nós temos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas ou meio-dia. Ou seja, o relógio completou as 12 horas do dia. Agora nós vamos passar para a tarde. Vamos lá? Depois de 12 horas, nós temos 1 hora da tarde ou 13 horas. Depois nós temos 2 horas da tarde ou 14 horas.
Depois nós temos 3 horas da tarde ou 15 horas. Viram? Depois nós temos 4 horas da tarde ou 16 horas. Depois temos 5 horas da tarde ou 17 horas. Aqui nós temos 6 horas da tarde ou 18 horas. Esse H aqui é abreviação de horas. Aqui nós temos 7 horas ou 19 horas. Depois, passou mais uma hora, nós temos 8 horas da noite ou 20 horas. Aqui nós temos 9 horas da noite ou 21 horas. Aqui nós temos, passou mais uma hora, nós temos 10 horas ou 22 horas da noite. Aqui nós temos 11 horas da noite ou 23 horas. E passou mais uma hora, nós temos aqui meia-noite, 00, que a gente representa, ou 24 horas. Ou seja, completou um dia. E assim nós vamos iniciando um outro dia. Viram como é fácil, crianças? Agora nós vamos ver a hora que os nossos personagens do Rio Educa realizam algumas atividades do dia a dia. E nós vamos marcar aqui no nosso relógio, combinado? Dá uma olhadinha. Que horas o Carlos acorda, crianças? Vamos representar ali no nosso relógio a hora que o Carlos acorda. O Carlos, ele acorda às 7 horas da manhã. Então, vamos marcar ali no nosso relógio? 7 horas. Então, o nosso ponteiro menor, que marca as horas, ele tem que estar no 7. 7. E o ponteiro maior dos minutos no 12. Assim, nós temos 7 horas, que é a hora que o Carlos acorda. Eu geralmente acordo às 5 horas da manhã. E você aí de casa? Agora, vamos ver mais um personagem do nosso material. Que horas a Alice sai da escola? A Alice sai da escola às 17 horas. E você, criança, que horas que você sai da escola? Vamos marcar 17 horas aqui no nosso relógio? Então, nós temos 17 horas, 5 horas da tarde. É o horário que a Alice sai da escola. Agora, para terminar, vamos ver o último personagem. Que horas o Alejandro dorme? E você aí de casa, criança, que horas que você dorme? O Alejandro, ele dorme às 9 horas da noite. Vamos marcar aqui no nosso relógio? O ponteiro menor, que marca as horas, tem que vir aqui para o número 9. E o ponteiro maior do minuto aqui no 12. Então, nós temos 9 horas ou 21 horas, que é a hora que o Alejandro dorme. E aí, crianças, gostaram? Vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos horas exatas em relógios digitais e analógicos. Espero que vocês tenham gostado. E para terminar, eu tenho um desafio para vocês. Registre em seu caderno o horário que você vai para a escola. É isso aí, crianças. Foi muito bom estarmos juntos. Continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!